Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa nossa videoaula é uma videoaula bem leve hoje. Na verdade eu vou falar com vocês para a gente fazer uma reflexão sobre o que a gente já aprendeu até agora. Tá? Eu gostaria que vocês parassem para pensar o que vocês sabiam quando a gente começou esse treinamento e o que é que vocês tiraram dele até agora. Legal? Então eu fiz uma planilha, eu vou deixar depois disponível para vocês também, onde eu trouxe aqui, separei em 3 partes, tá? Então a primeira parte aqui, pessoal, são as funções que a gente aprendeu. Aqui as ferramentas que eu mostrei para vocês e o que eu já falei sobre gráficos com vocês, tá? O que está aqui sublinhado e em itálico significa que eu não mostrei para vocês ainda, mas eu vou mostrar, tá? Já está no meu plano, tanto que está anotadinho aqui para eu não esquecer. Então, ó, eu já mostrei para vocês todas essas funções aqui, uma por uma, como é que usa, como é que aplica e um exemplo prático delas, tá? Eu já mostrei para vocês, ou seja, 47 funções diferentes, tá? O total de funções que vocês terão até o final do nosso curso, que eu vou mostrar uma a uma, como é que usa e aplicação prática, são 65 funções. Tá? Das ferramentas do Excel, eu mostrei até agora 26. Vou mostrar mais 11, então vocês ficaram com 37 ferramentas na mão. Deixa eu corrigir aqui que está escrito errado. É query. Pronto. E com relação aos gráficos, pessoal, a gente está começando, né? Eu mostrei lá para vocês como é que faz um gráfico com uma imagem vazada, um velocímetro, fiz um termômetro e comecei a falar sobre gráficos com vocês, a gente vai se aprofundar mais aqui para frente, tá? Vamos lá, pessoal, com relação às funções, bem rapidinho, tá? Vocês lembram? Função soma C, a função soma qualquer valor que você passar para ela, a função soma C também faz a soma desde que C cumprir determinado requisito. A função média, a irmã da função soma, lembra? Ela faz a média de uns valores, a função média C faz a média de valores dependendo se esses valores estão dentro de um critério. Conte ponto valores, pessoal, lembra? Ela conta quantas células estão preenchidas numa planilha, tá? Ela pula as células em branco. Então se eu selecionasse essas duas aqui, ó, ele ia me retornar 1, porque só uma está preenchida. Se eu selecionasse aqui, ele ia me retornar 0, porque nenhuma está preenchida. Conte ponto C, pessoal, ele vai contar desde que tenha alguma condição sendo cumprida. Por exemplo, eu quero contar aqui todas que têm dentes, então eu ia contar precedentes e dependentes, o resto não ia contar, o resultado ia ser 2, tá? Então dessa seleção aqui, apenas 2 têm a palavra dentes, para isso que serve a função conte.c. Notem que normalmente quando tem o C no final é porque tem um teste, soma C, média C e conte.c, tá? Conte.num, pessoal. Bem, eu falei para vocês que conte.valores conta todas as células que estão preenchidas, né? A conte.num conta só as que estão preenchidas com números, tá? Então, se eu marcasse aqui, ia ser resultado 0, porque nenhuma aqui tem número, tá? Maiúscula, converte qualquer texto todo em maiúsculo, tá? Minúsculo faz o contrário, converte tudo em minúsculo. Substituir, pessoal, lembra dessa função? Eu estava lá no vídeo sobre a aula sobre funções de texto. O substituir localiza uma determinada palavra numa frase e troca. Por exemplo, eu podia colocar assim, hoje tem aula de Word. Aí a minha função substituir substituiria a palavra Word por Excel e a minha frase passaria a ser hoje tem aula de Excel, trocando então a palavra Word por Excel. Character, pessoal, ele me retorna uma tecla do meu teclado, um caractere, dependendo do código. Vocês lembram disso? Por exemplo, 85 é a letra A, 13 é o Enter, 12... 7 é o apito, 32 é o espaço e por aí vai. Esquerda e direita, tá? A esquerda, ela busca N caracteres da esquerda para a direita. Então, por exemplo, eu quero pegar os 2 primeiros caracteres dessa frase aqui, ó, dessa palavra. Então eu coloco lá a esquerda dessa palavra, vírgula 2, ele vai pegar só os 2 primeiros. E direita é o contrário, em vez de ele vir da esquerda para a direita, ele vai vir da direita para a esquerda e vai pegar um determinado número de caracteres para vocês. Agora, pessoal, é uma função que não tem parâmetro, você coloca igual, agora abre e fecha parênteses, e ele te retorna o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. A função C é uma função que faz teste, muito usada e pode ser indentada, ou seja, colocar um C dentro do outro. A gente teve vídeo aula sobre ela e usou algumas vezes. A função hora, minuto e segundo retorna exatamente o que o nome diz, a hora, o minuto e o segundo, tá? Dia da semana, ele vai retornar um número entre 0 e 6, ou entre 1 e 7, dependendo da tua formatação do computador.
das suas configurações regionais, dizendo que dia é. Então, por exemplo, dia 1 pode ser domingo ou dia 1 pode ser segunda, dependendo de como é que está a tua configuração regional. E daí você sabe através desse número que dia da semana que é, determinada data, né? A função texto, ele converte uma informação num formato que você quer. Lembra que eu coloquei lá, por exemplo, eu coloquei uma data e pedi para que ele mostrasse o texto daquela data como MM. Aí veio o número do mês. Eu coloquei MMM, ele veio MAR, por exemplo, de março, né, abreviado. Eu coloquei MMMM 4 vezes, ele retornou março. Lembra disso? Essa função texto tem a mesma função de você clicar com o botão direito em formatar célula, tá? Só que daí você formata através de uma função. A gente vai ver a utilidade disso na aula sobre concatenar, tá? Sobre essa aula aqui, ó. Função localizar, ele procura um texto, dentro, é a mesma coisa da substituir, pessoal, só que ele acha o texto e não troca, tá? Ele só localiza e te diz, ó, tá em tal posição. E é idêntica à função procurar, tá? As duas servem para a mesma coisa. Xtt.texto, pessoal, ele busca caracteres dentro de uma palavra ou de uma frase, só que ele não pega nem da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda. Ele vai pegar no meio. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar a partir do terceiro caractere 2 para frente, ele faria o que? Ele ia vir aqui, ó, no nome, né? Ele ia pular 2 caracteres, a partir do terceiro, ou seja, da letra M, ele ia pegar 2. Então ele ia pegar a letra M e a letra E. Entendeu? Eu extraio um pedaço do texto de dentro do texto. Não necessariamente da esquerda para a direita, e nem da direita para a esquerda, mas sim no meio, tá? A função desloque seleciona coisas para a gente, né? Brincamos bastante com ela, pode ser uma célula, linhas, colunas e por aí vai. PROC-V faz buscas na vertical, PROC-H faz buscas na horizontal. PROC-X, mostrei recente para vocês, ele faz busca tanto na horizontal quanto na vertical, e a vantagem é que ele busca informações à esquerda, ela é mais rápida e ela te permite mais parâmetros como controle de erro, busca de baixo para cima ou de cima para baixo ou classificado. E também na busca aproximada ele te permite buscar por 3 tipos de aproximação, inclusive booleana. A função único, pessoal, pega uma lista onde tem itens repetidos e separa só os únicos para mim. Ela faz o mesmo papel desse cara aqui, ó, o filtro avançado, lembra? A função índice é o batalha naval, ele vai dentro de uma determinada tabela, você fala a linha e a coluna, ele vai te dizer o que está escrito na célula que corresponde à linha e à coluna informada. A função corresp está escrito errado aqui também, ó. Ela vai descobrir para você em qual linha ou em qual coluna determinada coisa está. Então, se eu desse um corresp aqui, por exemplo, precedentes, ele ia falar para mim, está na terceira posição. Porque nessa minha seleção, a palavra precedentes está na terceira posição. Ok? A função filtro, ele vai me retornar os dados de uma coluna, desde que os dados de outra sigam determinado critério. A gente viu uma aula sobre isso. A função PGTO, ele vai calcular a parcela de um financiamento. Lembra sempre negativo, tá, pessoal, quando você está pagando. IPGTO me retorna o valor que eu estou pagando de juros nesse financiamento. PPGTO me retorna quanto que eu estou amortizando efetivamente do bem. A função juros me calcula a taxa de juros de um determinado financiamento. E a função NPER, desculpa, aqui é taxa e aqui é NPER. Então taxa calcula os juros e NPER calcula quantos meses eu tenho no financiamento. Histórico de ações, função recente que eu mostrei para vocês, da versão 2016 ou 365 do Office. Ela traz para você o histórico de andamento de uma ação na Bolsa de Valores, né? Você pode escolher a data inicial e final, escolher lá que você quer ver dia a dia, semana a semana, mês a mês e por aí vai. A função hoje retorna exatamente o que ela diz, a data de hoje, tá? A função dia, mês e ano retorna o dia, o mês e o ano de determinada data. E a função fim-mês, pessoal, lembra dela? Ela te diz qual que é o último dia desse mês. Porque tem mês que termina dia 30, tem mês que termina dia 31, tem mês que termina dia 28 e às vezes o mês termina dia 29. Então, como você tem 4 possibilidades, a função fim-mês te ajuda nisso e te diz quantos dias tem aquele mês, tá? Te mostrando sempre o último dia do mês. Pode ser do mês atual ou de quantos meses para frente ou para trás você quiser. Ela aceita parâmetros negativos. Agora falta eu mostrar essas funções para vocês, mas isso aqui parece ser muita coisa, não é, pessoal. Daqui, 9 ou 10 funções nós vamos matar nas próximas aulas, numa aula só, tá? Que são bem facinhos. Ferramentas, pessoal, validação de dados, lembra? Eu crio uma caixinha de combinação e só permito que a pessoa selecione os dados que estão aqui, baseado numa lista ou num desloque. Consolidação de dados, eu tenho várias planilhas de gastos, por exemplo, gastos de janeiro, fevereiro, março, e eu faço uma final que vai consolidar os dados de todas aquelas anteriores. Filtros para filtrar tabela, classificação para classificar tabelas, precedentes e dependentes, lembra disso?
Isso aqui é para mostrar quais células dependem dessa célula aqui, ou de onde eu estou indo buscar a informação. Mostrei para vocês como é que a gente faz para dar nome para uma célula, ou para uma fórmula, né, aqui no Fórmulas, gerenciador de nomes, ou colocando o nome diretamente aqui. Falei sobre os erros do Excel, né, aqueles erros de valor, referência, número, nome, não disponível, nulo, divisão por zero. Mostrei para vocês a tabela, e na tabela eu mostrei segmentação de dados, ensinei como remover duplicados aqui, ó, nos dados, remover duplicados, tá? Vou mostrar para vocês na próxima aula a comparação de versões dos add-ins suplementos, na próxima aula já. Solver, lembra? Eu tenho uma produção de vários produtos, eu quero saber para eu ganhar um determinado faturamento, quanto que eu tenho que produzir de cada um. Ele resolve um problema grande para mim isso aqui. Ele é bem mais complexo do que eu atingir meta, que é fazer a conta ao contrário. Eu ensinei vocês a bloquear células, proteger pastas de trabalhos e também proteger planilhas. Lembra com senha? Eu ensinei formatação condicional, onde eu posso mudar a cor, a formatação, texto, fundo ou qualquer outra informação de uma célula, dependendo do valor dela. A condição é o valor. Eu ensinei vocês a importar dados do Excel, de arquivos textos da internet. Fiz vídeos sobre dicas e teremos mais vídeos para frente. Não percam, dicas importantíssimas. Falei sobre tipo de dados. Lembra aqui, ó, ações e geografia? Filtro avançado, para a gente poder fazer exatamente o que a função único faz. Está aqui, ó, que é tirar os dados repetidos e trazer uma lista só com os dados únicos, tá? Mostrar fórmulas, ela está aqui, ó, no exibir, desculpa, no fórmulas, mostrar fórmulas. Ele mostra para mim a fórmula que está dentro da célula em vez do valor dela. Falei sobre colagem no Excel, pessoal, lembra disso? Eu mostrei como é que vocês podem colar alguma coisa depois que vocês copiam. Vocês podem colar como link, como imagem, como transposta, lembra disso? O atingir meta, que é o cálculo ao contrário, e o preenchimento relâmpago. Lembra? Eu botava o primeiro nome, copiava, ele tirava o primeiro nome de todo mundo para mim na coluna aqui do lado. A mesma coisa para o sobrenome. Vou mostrar ainda para vocês essas outras ferramentas do Excel, muito importantes e muito legais. E sobre os gráficos a gente está começando, né, pessoal? Então mais para frente eu vou avançar um pouco com vocês nisso. O que eu queria mostrar nessa videoaula é o volume de coisas que a gente aprendeu. Vai ser uma aula extensa, relativamente aqui, mas só para mostrar para vocês o tanto de coisa que vocês já viram. Legal? Aproveitem esse conteúdo, pessoal. Aproveitem esse conteúdo. Daqui para frente a gente não tem mais muito conteúdo para ensinar de fórmula, que eu falei, logo elas vão acabar. Então a gente vai começar a ver só a aplicação prática delas. Legal? Vocês vão chegar a um outro nível do Excel e eu espero que isso sirva de muita ajuda na vida de vocês, seja pessoal ou profissional, mas pratiquem. Vocês estão vendo o tanto de fórmula que a gente já aprendeu? Você lembra de todas elas? Lembra dos parâmetros? Sabe usar? Pensa nisso, tá bom? Pessoal, obrigado. Até a próxima aula e tamo junto. Vamos para frente.